Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer aqui de receber Isadora Padilha, presidente do Movimento Ideal, que eu agradeço muito por ter aceitado novamente o nosso convite. A gente sempre fala que há uma identidade, há uma busca por um lugar. Como é que fica o relacionamento do ser humano hoje com seu bairro, com sua rua? Como ele se identifica diante disso? Bom, primeiro agradeço por estar aqui mais uma vez, é um prazer, vou retornar. Vamos falar um pouquinho sobre essa relação, né? Que é a relação do ser humano que constrói o seu lugar na medida em que vai vivenciando esse lugar. Então essa é uma relação dupla, uma relação de troca, onde você, ao mesmo tempo que você conforma o lugar conforma você. Né? Então você estabelece uma relação em que você faz o lugar, mas o lugar também te faz. Essa relação é uma relação que nós podemos apontar muito claramente em relação, por exemplo, à região lagunar. Né? A nossa região lagunar, a região das nossas lagoas, deu nome ao nosso estado de Alagoas, lugar das lagoas. Né? A própria relação com o bairro da Levada em si, onde o Ideal está situado, é uma relação curiosa na cidade de Maceió. Né? A própria cidade de Maceió ela foi formada também nessa convivência com a lagoa, né? A origem da cidade é aqui, onde nós estamos agora, essa região central, e o seu entorno. E o seu entorno imediato é esse entorno onde a lagoa está presente, por exemplo. Né? O próprio bairro da Levada, ele é um bairro que é, vamos dizer assim, um ilustre desconhecido. Né? Ao mesmo tempo que ele é conhecido pelas pessoas, porque quem é que não conhece o mercado? Né? Todo mundo conhece o mercado, todo mundo já foi fazer compra em algum momento, ou já ouviu falar que o mercado é um local onde se faz compras, onde tem feira. Mas quantas pessoas não conhecem a Levada como o bairro onde fica o mercado? Né? Isso não é por acaso, isso tem a ver com o próprio fato de que a nossa cidade ela é uma cidade com uma história toda por contar. Né? A região lagunar é um local que não figura na história oficial da cidade. A história da cidade ela não está em muitos lugares. Nós fizemos 200 anos de elevação à vila há pouquíssimo tempo, né? Há pouquíssimos anos atrás, em 2015. No entanto, onde é que você pode encontrar a história dos bairros de Maceió, todos eles, listada, publicada? Existe um site na internet onde você encontra uma boa parte dos bairros, mas se você quer saber, por exemplo, por que o bairro do Canaã se chama Canaã, ou o bairro de Ouro Preto se chama Ouro Preto. Onde é que você lê sobre isso? Né? E se as pessoas quiserem saber a origem do nome Levada, onde é que elas vão ler sobre isso? Né? Eu tenho uma parcela de culpa nisso, porque eu tenho um trabalho de mestrado sobre o bairro da Levada que não foi publicado ainda. Mas o fato é que a cidade ela carece de uma historiografia que conte a história desses lugares, né? De lugares que não são, que não fazem parte dessa história tão conhecida assim, como outros lugares fazem. Quando a gente pensa, por exemplo, você falou da história da origem da Levada, eu acho que em outro programa a gente poderia até falar sobre isso, que tipo, a Levada tem uma geografia que favoreceu também a proximidade, um posicionamento que favoreceu uma descida das pessoas via bebedouro, nesse ponto. Mas por que Levada? Então, Levada é um termo geográfico antigo que significa canal ou artificial para levar a água. Por isso Levada, né? Levada da água. Então, havia um canal, na verdade ele ainda existe em parte até hoje, mas não das pessoas pensam que ele está. Né? Havia um canal que fazia essa conexão, era um braço da lagoa que chegava até o centro da cidade, como hoje nós conhecemos. Ele chegava particularmente até o que hoje é a Praça Deodoro, imediações da Praça Deodoro. Né? Ali havia um porto. Mas Levada é uma parte natural? Levada é um canal. Um canal natural? Pode ser natural ou artificial. É um canal de levar a água. No caso de Maceió, ele era? Ele era natural, era um braço de lagoa, e depois, pela importância dele como abastecimento doméstico, porque entravam embarcações por ali para chegar até esse núcleo de povoamento, que era um núcleo central, ele era tão importante como canal de abastecimento que ele foi urbanizado. Né? Ele passou por uma obra no século XIX. A primeira menção que se encontra a esse canal é justamente falando de uma obra de urbanização, de retificação desse canal. Né? Mudou-se um pouco o trajeto dele, ele foi retificado e foi urbanizado, e um porto foi configurado
o Porto da Levada, onde as canoas desembarcavam, onde era um embarcadouro natural para essas canoas, barcos que vinham carregando mercadorias para abastecer esse pequeno povoado, né? Por conta disso, essa movimentação fez com que houvesse toda uma ocupação ao redor daquilo ali. Havia um núcleo de povoamento, que era uma cidadezinha, um vilarejo nascente, que era Maceió. As pessoas vinham por ali, chegavam por ali, trazendo mercadorias, comercializavam ali, vendiam, trocavam, trabalhavam ali, carregando, enfim, montaram negócio, montaram uma feira, foi onde surgiu a primeira feira da cidade, foi nessas mediações, e a partir daí elas começaram a ocupar. Então, ali era um local de manguezal, solo turfoso, e as pessoas abaixadas não iriam residir ali, porque haviam outros locais da cidade que eram mais apropriados, no próprio centro do Maceió, naquela época, Maceió em si. Então, essas áreas de mangue, essas áreas mais turfosas, elas foram ocupadas por pessoas mais pobres, pessoas de menor renda, que começaram a construir suas casas ali, a colocar pequenos locais de trabalho ali, ou a trabalhar mesmo como pescadores, como marisqueiras, porque a lagoa ela era uma mãe, sempre foi uma mãe nesse sentido, de prover o sustento. Se você não tivesse mais nada na sua vida, você tinha a mãe lagoa ali que podia prover você com o de comer, com peixe, com marisco, com sururu, que sempre foi muito forte, né, para sustentar os filhos da lagoa, os filhos da cidade, os filhos do Estado. Os gregos, muito tempo atrás, falava que tem até um termo, eudaimonia, alguma coisa nesse sentido, que ele dizia que você só pode ser feliz, um termo significa felicidade, se você estiver em seu lugar, né? Os gregos falam isso. O quanto a Levada ou qualquer outro bairro, no sentido de origem, pode dar felicidade a quem mora? Bom, a região lagunar, hoje, ela é uma região bastante desassistida, de modo geral. Na cidade de Maceió, como em outros lugares, em outros municípios, mas especialmente aqui, que é uma capital de mais de 1 milhão de habitantes. Então, em termos de condições de infraestrutura, o lugar Levada, assim como o lugar, região lagunar, bairros lagunares como um todo, é um lugar que traz algumas dificuldades para as pessoas que moram ali. Então, em termos de infraestrutura, por exemplo, quando começam as chuvas e você tem os alagamentos, ou em termos de ruas esburacadas, mal iluminadas, né? Em alguns lugares, em termos de coleta de lixo, né? Então, essas condições de infraestrutura e serviços que não chegam até a população como chegam em outras áreas mais privilegiadas da cidade, são obstáculos que dificultam a vida das pessoas no seu lugar. Mas esse lugar também é um lugar que tem uma carga histórica de memórias construídas. As pessoas ocupam, elas, de modo geral, moram nesse lugar há muitas décadas. Mas alguns lugares são ocupados há mais de século. A Levada tem ocupação inicial em pleno século XIX, então já tem mais de um século de ocupação ali. As pessoas construíram vivências ali. Aquelas pessoas que dependem da lagoa especialmente, constroem sua vida naquela região. Então, ao mesmo tempo que é um lugar que traz dificuldades, é um lugar que traz memórias muito ricas. E, ao mesmo tempo, é um lugar que também é provido, essa história acumulada ao longo do tempo, ela também tem um lado positivo que é de uma estrutura acumulada. O centro da cidade é o local onde você pega ônibus para todos os lugares. A Praça Pirulito central, né? É central. A Praça Pirulito é o local, uma plataforma onde você pega ônibus para qualquer lugar. O centro é o lugar onde você pega ônibus para as regiões metropolitanas. Se você quiser ir para a parte alta, para os municípios metropolitanos ou um pouquinho além, você pega ônibus aqui nas mediações da Praça dos Martírios, Igreja dos Martírios. Ou, se você quer ir para o Litoral Sul, você pega ônibus nas mediações da Praça Faculdade, vans, ônibus. Se quer ir para o Litoral Norte, ali nas mediações da Pirulito também. Né? Então, é um local em que você consegue trafegar, embora haja também dificuldade de tráfego em relação à falta de opções, de vias, em relação à falta de um transporte mais bem estruturado, mas é onde fica a estação do VLT, por exemplo, com conexão para vários bairros e a um preço acessível a essa população de baixa renda. Né? Então, há lados bons e lados ruins, há vantagens e há desvantagens, como há em qualquer lugar. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, nas áreas mais privilegiadas,
elas não contam com o VLT. Você não chega até Jatiuca, ou Ponta Verde, ou Pajuçara mesmo. Pajuçara está no comecinho, você chega a se pegar até Jaraguá, né? Mas você não chega até esses lugares de VLT. O acesso a esses lugares é um acesso para um transporte um pouco mais caro para essa população. Então, há vantagens e desvantagens, mas há, acima de tudo, um senso de pertencimento das pessoas que construíram suas vidas, construir sua memória num lugar que ainda é pouco verticalizado, então permite que as pessoas tenham um sentimento de vizinhança, por exemplo. Você, na maioria das áreas nobres, não encontra mais pessoas que ficam na rua, que colocam cadeira, mas nesses lugares você não encontra. Se você percorre o bairro da Levada, o bairro do Prado, o bairro do Vergel do Lago, o bairro do Trapista Barra, você encontra ali pessoas sentadas na cadeira, conversando. Se você vai até o Pontal, você encontra inclusive pessoas trabalhando na calçada, fazendo o seu filé, fazendo o seu artesanato. Isso é uma vivência cotidiana que não tem preço. Né? Não tem preço. Onde é que você vai encontrar isso aqui, na cidade? Não é em muitos lugares. O senso de insegurança, inclusive, já permeia muito a população. E nesses lugares, isso é uma exceção para quem mora lá. As pessoas que moram nesses lugares, por conhecerem seus vizinhos, se sentem muito seguras ao chegar. Sabem que ali elas são conhecidas e conhecem as pessoas que moram ali. Há muito preconceito também e muito estigma em relação a esses lugares. Eu garanto a você que eu me sinto mais segura em alguns lugares da região lagunar, como o Bom Parto, Rua Sol Nascente, por exemplo, do que eu me sinto na região da Orla. À noite, por exemplo, né, eu chego e saio com tranquilidade, uso o celular com tranquilidade, certa de que ali tem pessoas que me conhecem e que eu conheço, e em outros lugares não necessariamente. Né? Então, esse senso de lugar, ele vai muito da vivência, do conviver, inclusive, do se permitir estar no lugar convivendo com ele, estar no espaço público, convivendo com esse espaço, não estar só trancado dentro de casa, ou trancado dentro de casa. Né? Então, esse senso em relação ao lugar e essa felicidade que vem de você se identificar com o lugar onde você vive, como um lugar que dá condições de viver feliz, tem tanto a ver com as condições que lhe são dadas por infraestrutura e por serviços, como pela sua própria vivência desse lugar. Parte da parte da Lagoa sofre com problemas que muitas cidades sofrem, mas talvez em Maceió isso se adense nessa parte também, como saneamento básico, equipamentos como escolas, postos de saúde, coleta de lixo. Como isso interfere, inclusive, na autoestima de quem mora? A parte da coleta de lixo e da falta de saneamento interfere diretamente na autoestima porque traz problemas concretos. Problemas desde aqueles relacionados à feiura mesmo, você está num local sujo, desagradável, com mau cheiro, até, como eu falei, dificuldades na sua vivência cotidiana, alagamentos, doenças que vêm. Então, se você mora num local onde as suas condições de vida não são providas para que você se sinta bem naquele lugar, é claro que isso vai abaixar a sua qualidade de vida, vai diminuir a sua qualidade de vida e, portanto, vai diminuir o seu estar bem consigo mesmo. Estar bem com o lugar, estar bem com o morar e estar bem com você mesmo. Né? Particularmente em Maceió, esse índice de saneamento é um dos piores do país em relação a capitais. Nós temos uma capital que tem menos de 25% de rede instalada na cidade. Então, ou seja, nós vamos ter 75% da cidade, 3/4 da cidade, que não tem rede. Então, isso é um problema que não é particular da região lagunar, mas ele é presente de modo geral. Ele é presente na parte alta da cidade como um todo, com raras exceções, como Benito Bentes, mas de modo geral ele é presente. Nós temos questões que são bem práticas em relação a isso. O nosso relevo, ele traz dificuldades. As grotas são lugares onde é difícil de instalar uma infraestrutura e há muitas pessoas morando nesses lugares e, portanto, desassistidas. Né? A região lagunar, ela tem um solo que é um solo de mangue encharcado e em alguns lugares o lençol freático é muito raso. Para você escavar, você atinge rapidamente. Né? Então,
é preciso verificar novas tecnologias, outros tipos de tecnologia que atendam a isso, né? Mas, fundamentalmente, é preciso um esforço, realmente, das gestões, para implantar essa rede na cidade como um todo e também na região lagunar. Eu estou aqui com a Isadora Padilha, ela é do Movimento Ideal. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente fala mais sobre o bairro da Levada e sobre as ações dos povos de Alagoa. A gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Isadora Padilha. Isadora, a gente tem o presidente do Movimento Ideal, a gente tem uma imagem do Cine Ideal e eu queria perguntar qual a relação que tem, a gente pode conferir agora, o Cine Ideal com o Movimento Ideal. Isso daqui faz parte de um projeto do Tom Carvalho, que reproduziu como seria uma possível logo do Cine Ideal, um cinema tradicional de Maceió. Tem a imagem desse cinema tradicional. Eu acredito que décadas de 10, 20, 30 principalmente, mas depois ele chegou aqui até a década de 90 pelo menos, né? E eu queria saber como é que está essa relação, como é a relação disso. Então, a relação do Ideal, do Instituto Ideal com o cinema, com o Cine Ideal, é uma relação de origem, né? O Ideal, ele surgiu a partir o nome Ideal surgiu a partir de uma investigação, de uma pesquisa que eu fiz. Eu sou arquiteta e a minha área primeira é patrimônio cultural. E eu fazia parte de uma companhia de teatro que era Ponto de Cultura, lá no bairro da Levada. E eu comecei a investigar, comecei a pesquisar sobre esse imóvel, ele estava à venda, e nós pensamos em transformá-lo num espaço cultural. E a minha surpresa foi gigantesca quando eu comecei a pesquisar sobre esse cinema e comecei a descobrir, através dele, toda uma relação que ele possuía com a praça onde ele estava situado e com a configuração de uma localidade, né? Essa praça ela foi uma praça cartão postal da cidade por um bom tempo, que foi a Praça Emílio de Maia, que chegou a se chamar, antes de ser Praça Emílio de Maia, Praça Ideal, por causa do cinema. E aquilo me abriu para toda uma história envolvendo o bairro da Levada, tanto é que eu fiz o meu mestrado, como eu falei, sobre o bairro, né? E ao descobrir essa história, eu me encantei com o lugar e resolvi que eu queria trabalhar com aquele lugar, com aquela região, para o resto da vida. Então, eu fui morar lá
e comecei a pesquisar sobre o lugar e propus criar uma instituição. Era um sonho de vida, desde a minha adolescência. Eu queria criar uma instituição que trabalhasse com uma série de coisas que eu amo, assim, pelas quais sou apaixonada: cultura, arte, desenvolvimento, preservação ambiental, e ao mesmo tempo propostas sociais concretas, porque por causa da realidade daquela região, e também propostas de geração de renda como algo mais sustentável em si mesmo. Então, eu juntei vários amigos, várias pessoas que tinham a mesma vontade, e nós criamos o que nós chamamos de Instituto para o Desenvolvimento das Alagoas. A ideia era trabalhar com o desenvolvimento local, que é um conceito que reúne como nós brincamos, um quadripé, que é o fortalecimento da identidade cultural, a preservação ambiental e e as atividades de desenvolvimento socioeconômico, geração de renda e mudança, transformação social. Então, a gente trabalha sempre que possível com projetos que aliam essas 4 dimensões para compor, de fato, um desenvolvimento local sustentável no bairro da Levada, que é a nossa microárea, e região lagunar. Até porque o que nós conhecemos hoje como bairro da Levada não é o que é originalmente o bairro da Levada. Originalmente, o bairro da Levada ele tem uma história muito rica, porque tudo que você conhece hoje como Vergel do Lago, como Prado e como Ponta Grossa, era chamado de Levada. A Levada era toda a Baixada Lagunar, com limites no bairro, no que era hoje o bairro do Centro, naquela época é o que era chamado Maceió, que era essa região central, e com o Trapiche da Barra, que era um povoado, um vilarejo, vamos dizer assim. Então, toda essa Baixada Lagunar, essa ocupação que ia do que hoje é o centro até o Trapiche, era chamada de Levada. A Levada era essa Baixada Lagunar, essa margem ocupada, e representava o bairro mais populoso da cidade, porque toda a população pobre, que não tinha como ocupar áreas mais assistidas, ia ocupar essa margem. A camada mais rica, pelo menos nessas primeiras décadas do século XX, ocupavam que áreas, você sabe? O centro da cidade era um bairro especialmente ocupado, e Jaraguá também era um local especialmente ocupado por faixas de renda, não que fosse exclusivo, mas era mais ocupado por faixas de renda com maior poder aquisitivo, né? E quando eu falo isso em relação à Levada não ser o que hoje nós conhecemos como Levada, não ser originalmente o que era a Levada, também o canal da Levada hoje não é o que se chamava originalmente de canal da Levada. Né? Hoje, se você for até a Levada, você vai encontrar um local que as pessoas chamam de Canal da Levada, que é o canal que fica logo em frente a um posto de gasolina, na rua Santo Antônio. Né? Aquele trecho ali não é o Canal da Levada original. O que existe hoje, esse canal foi aterrado, a cidade ela foi passando, o primeiro aterro dele foi para fazer a própria linha do trem, né? Ainda no século XIX, e a cidade ela foi avançando e foi aterrando olhos d'água que existiam naquela região como um todo de margem, e ele foi aterrado até sobrar só o trechinho que você encontra hoje, que é do lado da Vila Brejal, onde, saindo do mercado de produção, né, do terminal do mercado, aquele trecho que fica exatamente do lado da Vila Brejal e vai até a lagoa. Aquilo é o remanescente, é o que sobrou do trecho do Canal da Levada. Quando se pensa nisso, a gente estava falando sobre o lugar que o ser conforma, né, com o local, o quanto é possível ver essa transformação, essa conformação e essa transformação dos seres, dos locais, e ao mesmo tempo, até um exercício, uma brincadeira, uma provocação que eu faço, se Isadora pudesse voltar 100 anos e tivesse algum poder de convencer os gestores de época sobre como lidar com o Logos, com a parte da Levada, o que você preservaria, o que você alteraria, o que você dialogaria? Então, no meu trabalho de mestrado, uma coisa que eu percebi estudando o que eu chamo de memória do lugar, né, é que o lugar, mesmo que ele se transforme, quando você não altera drasticamente o relevo dele, você consegue visualizar, ele guarda vestígios do que foi a sua própria transformação. Então, hoje percorrendo o Bairro da Levada,
até Borda da Levada no seu limite antigo, né? Ou seja, percorrendo da Levada até o Vergel, passando pela Ponta Grossa, pelo Prado, você encontra as vias de conexão do centro com a lagoa. Então, fica muito claro que os vetores de ocupação das pessoas naquela região foram os vetores pelo mangue, né? Ou seja, a cidade, ela só pôde existir, Maceió, ela é filha da lagoa. Ela só pôde realmente existir porque havia caminhos, havia rotas lagunares de pessoas e de mercadorias, de quem chegava pela lagoa, aportava com a sua canoa, descia, percorria os caminhos terrestres, ou vinha pelo canal até chegar no centro. Então, Maceió não existiria se não fosse esse vínculo, essa conexão com a Lagoa Mundaú. Então, por isso que nós temos uma dívida muito grande com essa região. Se eu pudesse voltar muito tempo atrás e interferir nesse processo, uma coisa que eu tentaria fazer seria abrir os olhos dos vários gestores públicos ao longo do tempo, para a importância de preservar essa região. Essa região, enquanto ecossistema mesmo, né? Enquanto ecossistema, a Lagoa Mundaú, ela chegou a ser declarada, na época da Segunda Guerra Mundial, como o metro cúbico mais fértil do mundo. As bases militares que ficavam aqui, elas exportavam caixas e caixas de ovos de peixe, que substituíam o caviar. Hoje nós temos uma população paupérrima nessa região e em outras regiões, né, do estado de Alagoas, e temos aí um potencial imenso que não só é inexplorado, como ele é degradado pela poluição que atinge esse ecossistema. Eu posso te mostrar como exemplo a própolis vermelha. A própolis vermelha é um produto, é um só dos produtos que são oriundos da região lagunar. Foi a primeira indicação geográfica, uma das duas indicações geográficas do estado de Alagoas, e tem um potencial de geração de pequenos negócios, de empregos associados a ela, e tem um valor agregado que é gigantesco, fabuloso. Tanto é que ela está aí sendo buscada por não sei quantos países no mundo que vêm aqui tentar, de alguma maneira, pegar isso. Então, isso é um produto. As ovos de peixe que eu mencionei, outro produto. O sururu, que tem um potencial de ferro, por exemplo, de fortalecer quem o come e sustentou gerações e gerações de alagoanos, é outro produto. Então, esse é um ecossistema que é tão rico, ele é tão precioso, que eu tentaria sensibilizar esses gestores para preservar esse ecossistema enquanto a ocupação fosse acontecendo, para não degradar, para não desmatar, para tentar orientar a ocupação das pessoas de uma maneira menos nociva ao ambiente, para garantir que esse ecossistema ele se mantenha e possa ser aproveitado pelas pessoas de todas as formas, econômicas, de fruição, de lazer, como paisagem, como aspecto cultural, de memória de história. E mesmo hoje eu faria esse chamado. Em 1984, no governo Fernando Collor, se fez um planejamento, inclusive um aterramento do que hoje a gente chama de dique estrada. Sim. Né? E eu tive acesso, certa vez, a esse projeto, tinha todo um planejamento, área de ocupação, área de pescador, área de turismo, e de uma certa maneira existia um planejamento para cada área, obviamente por quem passa por ali completamente abandonado, um projeto como esse. E eu queria te perguntar, em alguns lugares como você já falou, a levada ela nasce com populações mais pobres que ocupam ali diante de um movimento comercial, de uma certa maneira, né, a modo de dizer. E há alguns lugares também, há exemplo de Barcelona, exemplo do Rio de Janeiro, também se movimentaram em termos turísticos em regiões de lagoa ou de baías ou de áreas como essa. Como é possível analisar, pensar vocações da lagoa? Eu estou abrindo o leque desde a parte de exploração, de pesca, do turismo, de habitação, de aterrar, de não aterrar. Como é possível analisar vocações econômicas? Nossa, há uma infinidade de possibilidades, né? Uma vez que você preserve esse ecossistema, que ele não esteja poluído, como ele está hoje, por exemplo,
você tem como pensar o aproveitamento da lagoa desde a questão da atividade pesqueira, né, a própria questão do sururu e o pescado em si sendo fortalecido, sendo trabalhado de maneira sustentável, com o defeso regulamentado, com a cadeia produtiva de pescadores marisqueiros, que são os elos mais frágeis, assistidos, com políticas públicas adequadas, né, até o uso da lagoa para esporte náutico. Quem nunca viu os jet skis saindo ali do Ponta da Barra, indo para as ilhas, né, ou quem nunca teve a chance de ir até a motonáutica, por exemplo, né? Enfim, a minha infância toda eu estive ali com a minha família e sei que o uso da lagoa sempre foi um uso presente, tanto para pescadores e canoeiros, como para uma população com um pouco mais de renda que fazia uso do jet ski, por exemplo. Né? Claro, com o devido cuidado, a devida regulamentação, com todas as questões de segurança envolvidas em relação a isso. Mas passando por toda a questão da fauna e flora. Né? Como eu falei, a própolis ela é um item de flora. Né? Ela é uma planta que é o rabo do bugio, que é polinizada por uma abelha, e essa abelha produz a própolis a partir dessa planta que só tem na região dos manguezais de Alagoas, e por isso é uma indicação geográfica. Ao mesmo tempo, toda a questão da cultura lagunar, aquela região é uma região pulsante de cultura envolvendo boi, né? Só na região ali que pega a lagunar são 11 bois que fazem um campeonato próprio, fora o campeonato oficial da cidade, né? As escolas de samba, quadrilhas que tem na região, grupos de coco de roda, o hip hop, né? Tem toda uma cultura ali estabelecida entre os jovens. Então, enfim, há toda uma pulsação cultural ali que poderia ser também empregada para turismo cultural, turismo de base comunitária, é outra coisa para trabalhar com comunidades que existiam ali. Né? A questão, enfim, tem tantas possibilidades que podem ser trabalhadas por um projeto de desenvolvimento. Não, um projeto de desenvolvimento, eu vou utilizar uma linguagem aqui que o pessoal da computação gosta muito, né? E que a gente acaba vendo nesses eventos. Se você investe no software, o software são as pessoas, né? O hardware é a parte de infraestrutura, a parte dura, mas quem movimenta o hardware é o software, e o software somos nós, somos as pessoas, são os moradores da região lagunar. Então, o investimento, ele precisa ser nas pessoas, ele precisa ser em promover aquela população, né? E quando a gente fala aquela população, é a população de todo o complexo. O complexo lagunar, o CELM, né, o Complexo Mundamanguaba, ele envolve 7 municípios, né? Então é o prato perfeito para se pensar um projeto piloto de desenvolvimento regional. Pensar isso com as várias instâncias de governo, estadual e municipais, pensar isso com o legislativo, né? Pensar propostas nesse sentido, pensar uma articulação com a iniciativa privada em relação a toda essa cadeia produtiva que é possível de ser instalada e de ser alimentada, de ser fortalecida, para envolver essa população que precisa de uma série de coisas. Então, trabalhar com isso é fortalecer a identidade. Né? O turismo que não é predatório, que fortalece a identidade, ele se baseia em comunidade, ele se baseia em cultura, ele se baseia em paisagem. Né? São essas questões que têm que ser consideradas quando você pensar em qualquer projeto. Um projeto que não se atenha a isso, um projeto que não fortalece a identidade, um projeto que, ao contrário, ele traga mais degradação ou que ignore a riqueza que é esse complexo e se proponha, de alguma forma, a desestruturá-lo, é um projeto que está fadado ao fracasso. Estou aqui com Isadora Padilha, a gente está indo para um breve intervalo e volta já para falar mais com ela sobre, inclusive, o prêmio que recebeu o projeto. A gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele,
por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estou aqui com Isadora Padilha, estamos aqui falando no ponto de vista sobre o Movimento Ideal. O movimento e o Instituto, na verdade, ganhou um edital recentemente? Então, o Instituto ganhou um edital, nós fomos contemplados no Prêmio de Economia Circular do Projeto Mação Inclusiva, com uma proposta chamada Rede Reciclagem, que é uma proposta de aplicativo, de plataforma digital, na verdade, voltada à reciclagem, com um portal concentrando informações e um aplicativo. E o movimento também ganhou um prêmio. Né? No caso do Ideal, o Ideal ganhou um prêmio que inclusive envolve recursos financeiros, né? Uma premiação no valor de R$30 mil na categoria de ONG. Já o movimento foi premiado pelo Prêmio Notáveis da Cultura Alagoana, que é realizado todos os anos já há 15 anos pelo Carlito Lima. Então nós fomos contemplados, é um prêmio que é de reconhecimento público, né, pelo que o movimento tem realizado no âmbito da cultura do Estado de Alagoas. Quando se pensa nesses projetos, nesses editais, como o Instituto se planeja, se programa? Bom, nós passamos um tempo, inclusive, sem conseguir colocar projetos com a facilidade em editais. Primeiro que nós passamos 2 anos, quase 2 anos, trabalhando contratados para um plano de resíduos, e visitamos com isso todo o Estado de Alagoas, os 102 municípios do Estado de Alagoas. Então, assim, foi uma coisa bem intensa. Ao mesmo tempo, nós também mudamos de sede ano passado, e essas questões foram questões bem complicadas de administrar. Do ano passado para cá, do finalzinho, a gente, em 2017, nós ajudamos a fundar o movimento e trabalhamos todo o ano de 2018 operacionalizando o movimento, tornando o movimento concreto, né? Porque são várias entidades, hoje nós estamos perto de 100 instituições, por volta de 100 instituições, 100 entidades, na verdade, instituições, lideranças, grupos, né, que compõem o movimento. E aí você organizar com todo esse pessoal é uma coisa que leva tempo, é bastante difícil, mas fazer junto é algo que garante muito mais a continuidade do que você fazer só. Né? Então, tem um ditado africano que eu acho que é bem significativo sobre isso, que diz assim: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, o movimento aí caminha acompanhado. A nossa ideia é promover uma construção coletiva e, ao mesmo tempo, uma construção de baixo para cima, que vá ao contrário desses projetos que a gente sempre menciona, que são projetos que vêm prontos de alguma instância, geralmente pública, e que caem de cima para baixo e que não dialogam com a população, não dialogam com a questão cultural, com a paisagem, então são construídos em algum lugar e quando chegam, eles chegam, ó, isso está aqui pronto para vocês. Né? Então nós estamos tentando ir ao contrário. Nós estamos tentando construir toda uma articulação entre grupos, entre instituições, entre lideranças, com as comunidades, com a população e elaborar com isso uma proposta coletiva da região lagunar para ela mesma, para o seu desenvolvimento.
Então, eu costumo dizer que o movimento ele tem um caráter único e inovador, inédito, de ser algo gestado da comunidade, pela comunidade, para a comunidade. Essa é a proposta dele. Então, a gente passou um ano inteiro, foi 2018, construindo isso. E agora estão começando a vir os primeiros frutos. Quando a gente conversa, não só o Instituto Ideal, mas outros movimentos também, da Lagoa Aberta, o que é que se propõe com isso? Então, o Mundo da Lagoa Aberta, ele é hoje o carro-chefe do movimento dos povos das lagoas, né? O movimento, ele é essa frente, composta por várias instituições. O Ideal é um membro cofundador do movimento e hoje é um articulador institucional do movimento, mas o movimento tem vários projetos. Então, um dos projetos é o Mundo da Lagoa Aberta, que inclusive foi contemplado num edital que foi da Algás, através do Instituto Quintal Cultural, que também é cofundador do movimento, que é uma ONG também situada na região lagunar, no Bom Parto. Então, é um evento que acontece todo primeiro domingo do mês, que se propõe a fechar a principal via da região lagunar, que é o de Estrada, a Avenida do Rui Palmeira, fechar para os veículos e abrir para que a população daquela região ocupe com atividades de lazer, culturais, de entretenimento, enfim, com ações de ocupação do espaço público, para desmistificar a visão que a cidade tem de que aquele lugar é um local perigoso, de que é um local ruim. Sim, ele tem problemas, ele tem questões, inclusive, em relação à própria sujeira, como nós falamos aqui, em relação ao lixo, em relação à falta de saneamento, mas não é por isso. Se for por isso, você tem outros lugares da cidade que passam por problemas semelhantes. O problema da segurança é um problema? Então, dos povos da Lagoa? Nós somos da região lagunar, né? O Ideal está situado na região lagunar, eu sou moradora da região lagunar, o Quintal Cultural também está lá, outras pessoas que fazem o movimento, instituições também estão lá. Então, nós não enfrentamos problemas de segurança em relação, nunca enfrentamos até hoje, já estamos indo para a 12ª edição, e nunca enfrentamos problemas de segurança em relação ao Mundo da Lagoa Aberta. Agora, dizer que não há problema de segurança na região lagunar não é possível, mas há problema de segurança em toda a cidade. Eu não sei se você sabe disso, mas até pouco tempo atrás, um dos bairros com os piores índices de criminalidade era a Jatiuca, pelo índice de assaltos. É uma área nobre, né? Então, o problema da segurança, da insegurança, ele está hoje disseminado pela cidade. Mas existem lugares que passam por condições mais adversas. Então, a região lagunar como um todo é um desses lugares que passa por condições mais adversas. O que você chamaria de condições? Então, falta de iluminação é uma, né? A gente tem vários trechos da região lagunar que não são atendidos com a iluminação e isso favorece ações desse tipo, favorece a insegurança, né? Eu moro numa rua, por exemplo, em que sair de noite é um problema. Depois de certa hora, é um problema. Então, falta de iluminação é uma questão. O próprio índice de policiamento ostensivo, né, de uma maneira respeitosa, é algo que não é tão eficaz em algumas regiões como em outras, né? É feito de maneiras diferentes. Por quê? Né? Bom, eu diria que porque há regiões que são mais privilegiadas por terem atividades econômicas que trazem rendimentos para o poder público, né? Nós sabemos que a questão do turismo em Maceió é uma questão em que a cidade investe, né? As praias são uma vitrine da cidade. Então, esse lugar, ele tem que estar limpo, ele tem que estar bem iluminado, ele tem que estar receptivo ao turista, enquanto que o outro lugar pode ser, em algum aspecto, negligenciado, porque ele não é tão visível assim. Aí é a dúvida, Levada, a região da Lagoa, é uma região abandonada ou jamais assistida? Eu diria que um pouco de cada coisa. Eu não posso dizer jamais assistida, porque ao longo dos anos houve investimentos naquela região. Houve investimentos menos ou mais bem-sucedidos, enfim, com menos ou mais, vamos dizer, com menos ou mais vontade política, digamos, mas houve investimentos de vários tipos. O que não há, primeiro, é
essa construção coletiva, como eu mencionei, né? Ou seja, não há uma articulação, isso não é feito em consonância, articulado com a população, e ao mesmo tempo não há uma continuidade. Nós falamos sempre sobre isso quando falamos sobre política, né? Um dos grandes problemas da política brasileira é a falta de continuidade. Você começa uma ação e pouco tempo depois essa ação ela já não está mais sendo levada adiante pelo poder público, ou porque mudou a gestão, ou porque, enfim, há várias razões para isso, né? Mudou a conjuntura, enfim, eu poderia falar de vários porquês aqui. Mas o fato é que a descontinuidade dessas ações faz com que os projetos não sejam bem-sucedidos, né? E, obviamente, nós não temos um acúmulo de investimento da iniciativa privada nesse local, porque ele não é um local com uma faixa de renda que, de fato, permita haver um acúmulo de grandes empreendimentos naquela região, empreendimentos privados, por exemplo. Isso é algo para se fomentar, na verdade, naquela região. A gente está indo para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com a Isadora Padilha, presidente do Ideal. A gente vai para um breve intervalo, volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Isadora Padilha, presidente do Instituto Ideal. Como analisar a questão da habitação ali na região das Lagoas? Bom, não é segredo para ninguém que a orla de estrada é uma orla ocupada, toda tomada, né, por uma população de baixíssima renda, né? Essa população é uma população que, obviamente, ocupa aquele espaço porque de modo geral, não tem opções de ocupar habitações, de morar em lugares com mais infraestrutura. Já houve vários projetos habitacionais que compuseram a região lagunar. Então, todos esses conjuntos que nós conhecemos como Vigília dos Pobres 1, 2 e 3, Linta Vilela, Vila São Pedro, Vila Pesca, enfim, todos esses projetos são projetos que, ao longo dos anos, hoje aqui em Leão, são projetos que foram estruturados. O próprio aterro, o próprio de estrada como um aterro de uma região imensa que gerou terreno, gerou solo para a cidade, tirou da lagoa. Dragou, né? Dragou a lagoa e aterrou ao mesmo tempo, tirando, enfim, canais, aterrando canais e constituindo o solo para o continente, né, para a cidade. Esse foi um projeto que deu origem a vários conjuntos habitacionais naquela região. Nós poderíamos tentar listar quantos conjuntos foram construídos na parte alta, por exemplo, da cidade, para levar para lá moradores da beira da lagoa. Benedito Bentes deve ter uns 3 ou 4. Vários, inúmeros conjuntos. E outros conjuntos foram construídos na própria região. Aí, até te interrompendo, e peço desculpas por isso, quando se faz um projeto para tirar um morador da beira da lagoa, quando a gente fala beira da lagoa, eu digo beira da lagoa mesmo, sim, da areia que está ali na lagoa, da margem. Na margem, tira e coloca no Benedito Bentes. É um projeto fadado ao fracasso? Sim. É um projeto que não é pensado sociologicamente e psicologicamente? Sim. Hoje isso já é favas contadas, né? Assim, isso já é de consenso em relação a várias áreas de conhecimento, a vários setores, de que esses projetos são projetos que geram vários problemas sociais. Eles geram problemas
pela desconexão das pessoas com o seu lugar. Nós falamos de lugar antes. Então, ele gera uma desconexão, gera uma perda de vizinhança, perda de vínculos na região onde as pessoas estão, perda de possibilidade de trabalho. De modo geral, as pessoas se situam em lugares onde elas possam, de alguma maneira, minimamente se manter. Nós falamos que, historicamente, as pessoas ocupavam a beira da lagoa porque, minimamente, se elas não tivessem outra fonte de sustento, elas tinham o sustento da lagoa. E há toda uma história, até hoje, de trabalho daquelas pessoas envolvendo a lagoa em si, envolvendo a mariscagem, envolvendo a pesca, envolvendo a proximidade com o mercado, trabalhos que podem ser feitos ali, venda, enfim. Então, retirar as pessoas do seu lugar para um lugar distante é algo que vai gerar problemas sociais de várias ordens, desde essa desconexão até uma perda da possibilidade de sustentar, e é muito comum as pessoas voltarem, né? Elas terminarem voltando de onde elas estão para o local onde elas ficavam. Mas quando você opera com um projeto, mesmo que também ele seja localizado na própria região, mas opera também com o desconhecimento de como opera aquele ecossistema das pessoas, da moradia ali, nós também temos problemas. Então, por exemplo, existe uma conexão das pessoas que fazem mariscagem, que fazem pesca, com as marés. Existe uma conexão com a possibilidade de acessar os cursos d'água para poder operar com pesca e mariscagem. Se essas conexões não são bem observadas e não são mantidas, também há problemas. Se as pessoas... nós temos problemas, você perguntou sobre segurança, nós temos problemas de segurança ali, infelizmente, de locais em que as pessoas que moram aqui não podem passar por lá de cá. Há informações de anos atrás, da Secretaria de Segurança Pública, na época, que a favela da Torre seria um ponto de tráfico intenso. Há problemas de vários níveis em relação a disputas territoriais. Esse é um problema envolvendo esse tipo de disputa, mas há problemas de várias ordens. Então, as pessoas de um local não podem ir para outro local. Quando você faz essa transferência das pessoas, se você não observar questões como essa, você vai gerar problemas seríssimos nos lugares para onde as pessoas forem. Há problemas de continuidade, né? Como essas pessoas que moram em lugares onde elas não pagam, claro, aquele local ali é um local que não é um local interessante para ninguém morar. Ele é um terreno turfoso, alagadiço, que não permite a instalação de infraestrutura da maneira adequada, a não ser que você faça outro tipo de proposta habitacional. Enfim, há soluções para isso, como decks, mas a solução tradicional de construir a casa no solo, ela não é adequada. Para a margem, para a beira da lagoa em si, é uma área sujeita a alagamento, a lagoa subir e alagar, ou a casa afundar. Há vários exemplos de casas que afundam por ali. Então, se você não observa, é claro que as pessoas precisam de um local adequado para morar. Mas se você não observa esses vínculos, essas conexões, você também tem problemas. Se você não observa as conexões de vizinhança, que onde você habita, você constrói uma rede ao seu redor. Qualquer um de nós, não só quem mora na beira da lagoa, mas qualquer um de nós. Você, de modo geral, você constrói, claro, hoje em dia é muito mais incomum que as pessoas construam uma rede com seus vizinhos em áreas mais nobres, mas em lugares de menor renda ou de renda média, ainda há essa conexão, as pessoas conhecem seus vizinhos, elas, de alguma maneira, se dão suporte. As pessoas entram na casa das outras. Entram na casa das outras, elas se ajudam em relação às saídas, às chegadas, a noções de segurança. A gente entrevistou aqui recentemente, acho que ano passado, que um especialista em segurança vindo do Rio de Janeiro, ele dizia bem assim, olha, nunca houve esse número de policiais que a sociedade atual exige para cobrir, monitorar as ruas, rondar as ruas. O que existia antigamente é que as pessoas estavam nas calçadas. Então, exemplo, se um menino passasse na rua fazendo qualquer coisa errada, não só roubar, mas qualquer coisa errada, a Isadora que estava na calçada sabia quem era o menino e dizia, eu vou contar para sua mãe.
Nós temos em urbanismo um termo que são os olhos da rua. Quando há uma experiência que se tornou mundialmente famosa e paradigma do urbanismo na Colômbia, que teve a ver com o transporte coletivo. Houve um grande investimento em transporte coletivo e as pessoas passaram a ir para a rua para poder apanhar o transporte. Ao ir para a rua para poder apanhar o transporte, elas estavam na rua e, portanto, havia menos chance de acontecerem delitos pelas ruas estarem esvaziadas. Então, um exemplo na região lagunar, naqueles bairros da região lagunar, é a Praça Faculdade. A Praça Faculdade, depois de ser reformada, ela se tornou um lugar que era uma lacuna naquela região inteira, porque não havia naquela região uma grande praça com equipamentos que concentrassem as pessoas. Ao mesmo tempo, havia um ponto de ônibus, até hoje instalado em frente à praça, onde você pode chegar até 11 horas da noite, descer do ônibus, atravessar a faixa de pedestres e estar na praça. Então, isso fez com que a praça se tornasse um local extremamente ocupado, com as pessoas indo lá para fazer piquenique, para fazer... com grupos culturais indo lá fazer ações de pedaçaria, de várias coisas, com todo um convívio, com as pessoas usando equipamentos ou indo para o seu lazer naquelas barraquinhas que estão ali. Então, isso deu uma vida, um uso àquela região que era uma praça escura, sem iluminação, eu falei da iluminação aqui, e, portanto, sujeita a todo tipo de criminalidade. Né? Então, quando você pensa a dinâmica do lugar, você tem mais chances de empreender ações sustentáveis, ou seja, que durem no tempo, e a não desperdiçar um esforço. Quando você faz de maneira articulada, especialmente construída coletivamente com quem está naquela região e pode colocar suas demandas, você tem mais chances ainda de que isso funcione, de que aconteça de maneira bem-sucedida. Né? Então, são todas essas questões que, e aí, como eu falei, nós estamos tentando articular isso enquanto movimento. A ideia é que nós possamos desenvolver uma proposta de desenvolvimento para aquela região. Nós já começamos isso, nós estamos há alguns meses trabalhando em cima disso, para poder ter algo concreto, para apresentar demandas, para pautar as demandas em relação ao lugar, para não ficar sempre nessa questão de alguém que vem e impõe algo sem conversar, sem dialogar. Para finalizar, me conta sobre essa parceria com a UNEAL, bate rápido aqui pra gente. Bom, é mais uma coisa boa que aconteceu esse ano. Nós começamos o ano com uma reunião marcada na universidade, na UNEAL, e a UNEAL hoje é parceira oficial do movimento. Nós estamos nos propondo a construir juntos, nessa linha que eu falei, de projeto de desenvolvimento para a região lagunar, uma proposta em que a UNEAL possa nos auxiliar, tanto como articuladora, como também como setor pensante e como, enfim, contribuindo, né, como instituição que possa contribuir para a implantação, para a elaboração, para a construção e para a implantação desse plano de desenvolvimento e de ações. Pois bem, Isadora Padilha, presidente do Instituto Ideal, quero agradecer, desejar, como sempre, sucesso na caminhada. Agradeço, né? Eu que agradeço por estar aqui e, enfim, acho que esse ano vai ser um ano de muitas conquistas. Pois bem, aqui a gente falou sobre a Levada, falamos também sobre os povos da Lagoa, falamos dos projetos aqui. A gente em breve tem a Isadora aqui novamente. A gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.